Eu sei que tu pensou, isso é uma churrasqueira. Eu sei que tu pensou, isso aí parece a fogueira de São João. Isso daí provavelmente aconteceu porque tinha um gatinho. Eu sei, sabe por que eu sei? Porque quando eu postei esse vídeo, eu recebi inúmeros comentários, foram centenas de comentários e todos muito parecidos. Então eu decidi fazer esse vídeo para esclarecer com a minha visão o que pode ter acontecido ali. Antes de mais nada, meu nome é Wagner de Souza, eu sou o proprietário desse canal, O Cara dos Postes, eu sou especialista em entrada de energia elétrica. Então eu tô aqui para desmistificar muitas coisas em relação aos padrões de entrada de energia, as normativas, as informações sobre as concessionárias, distribuição de rede. Esse canal é apropriado para isso. Vocês têm aqui o anfitrião, que sou eu, claro, né? Então olha só, já se inscreva agora no nosso canal para garantir que você vai receber em primeira mão todas as notícias, as informações, as novas normas que podem entrar em vigência. Aqui você vai estar tendo as informações em tempo real. Por isso que além de se inscrever, você precisa clicar no sininho de notificações. Já deixa aquele teu like também para dar aquela moral no canal e o canal continue subindo, porque a gente está conquistando bons números graças a todas as informações e qualidade de conteúdo que nós estamos trazendo aqui. Então bora pro vídeo. Antes de mais nada, a gente vai dar mais uma analisada, certo? Nesse vídeo para que vocês entendam a minha visão. Aqui eu vou deixar bem claro quais são os riscos que aquele pessoal correu e como você pode se atentar para que a sua entrada de energia não pegue fogo, não aconteça o que aconteceu neste caso. Vou falar sobre as possibilidades que podem ter levado aquela chama, aquele fogo, certo? Que incendiou todo o padrão de entrada de energia e também sobre os perigos de certas coisas que podem estar dentro da sua medição. Certos riscos que talvez você esteja correndo e nem sabe. Antes de mais nada, bora assistir mais um pouco desse vídeo. Olha só, nesse caso em específico a gente pode analisar algumas coisas no cenário. Ali a gente já vê que a concessionária já estava trabalhando naquele ponto de medição. Por quê? Porque já tinha uma sinalização. Eu creio que não ia dar tempo deles sinalizarem aquela área enquanto ela estivesse pegando fogo. Principalmente o eletricista ter pegado a vara de manobra para fazer algum corte no ramal sem a necessidade de estar abrindo nenhum transformador ali naquela região, naquela rua, certo? Então eu já percebi que eles já estavam por ali realizando algum serviço. Mas, Wagner, o que pode levar uma entrada de energia elétrica a pegar fogo? Bom, eu vou falar aqui sobre alguns itens e o último item que eu vou falar é aquele que eu acredito que possa ter acontecido neste caso. Uma das causas muito comuns que eu já vi em muitas medições, mas eu acredito que não foi este o caso, é de instalações elétricas que têm uma sobrecarga, ou na residência, ou na indústria, ou num comércio. Ou seja, a entrada de energia não comporta o tanto de carga que a residência tem. São muitos equipamentos eletrônicos, muitos equipamentos elétricos, resistências, tudo ligado no mesmo tempo. E ali naquele caso, provavelmente o disjuntor acabou sendo sobrecarregado e não atuou. Teve alguma falha em algum momento específico. E aí ocasionou no quê? Em derreter os fios, certo? Assim, tirando o isolamento dele e fazendo com que os cabos que estivessem juntos tivessem um curto-circuito. Isso é uma das causas que eu já vi acontecerem em entradas de energia elétrica. A causa número 2 pode ter sido uma conexão solta. A gente tem o medidor, né, de entrada de energia, ele tem os bornes da direita e da esquerda, da carga e da fonte. Ali a gente pode ver que se a gente não aperta muito bem aqueles bornes, eles vão ficar soltos dentro do medidor, dentro da partezinha ali de conexão. E se eles ficam soltos, eles ficam com mau contato, gerando um aquecimento, faísca e pode sim gerar o que vocês viram nesse vídeo aí, pode gerar fogo, certo? Pode se propagar um fogo por conta de um rompimento entre um borne e outro, por conta dessas faíscas, e aí gerar um curto-circuito e pegar fogo em toda a medição. Nós temos também uma possível causa de entrada de energia fora de padrão, com cabos desbitolados,
ou com cabos mal dimensionados, ou seja, o disjuntor não corresponde ao dimensionamento de cabos que sai dali da entrada de energia até a parte interna daquela ligação, da residência. Então, se tu tem um disjuntor, certo? Que, vamos lá, é de 50 amperes e os cabos de saída desse disjuntor, eles são, sei lá, de 4 milímetros. É um dimensionamento bem errado em relação ao disjuntor, porque o que manda na proteção vai ser o disjuntor. Se esses cabos eles começam a superaquecer, o disjuntor ele vai acabar não atuando. Então vai derreter novamente a isolação e esses cabos vão começar a entrar em curto, porque a fase pega no neutro ou fase com fase, enfim. E aí começa a pegar fogo também, sem desarmar o disjuntor. Essa pode ser uma possível causa nessa situação. Tudo por quê? Porque a entrada de energia está fora dos padrões das normativas da concessionária. Isso acontece muito com padrões bem antigos. Nesse vídeo eu consegui constatar que aquele padrão que estava instalado ali, ele já era um padrão antigo, ele era no padrão de mureta, de alvenaria, ele tinha uma caixinha de madeira, então ele já não estava nos padrões de hoje. Por que a gente muda todos os padrões a cada 5, 10 anos, Wagner? Porque a concessionária entende que a evolução dos materiais, dos equipamentos elétricos, eles evoluem muito. Então, daqui a pouco, né, resistências, por exemplo, como chuveiros mais potentes, antigamente não se tinha torneira elétrica, hoje se tem torneira elétrica, ar-condicionado pra caramba o pessoal costuma utilizar, né? Os antigos também gastavam bastante energia e precisavam de muita carga. Então, a gente pode notar que por esses equipamentos estarem sendo agregados nessas novas residências, o padrão já não comportava, né? O padrão antigo já não comportava a evolução dessas residências, dessas casas. Então, precisou a concessionária entender, né, através de muitas outras situações que aconteceram, entender que elas precisavam entrar com uma nova normativa, para que as pessoas, né, que fossem construir, reformar, fazer obra, já colocassem a entrada de energia num padrão que fosse comportar e proteger toda a parte elétrica, estrutural elétrica das residências. Por isso que padrão antigo não se pode reformar, mas isso é um caso que eu vou colocar aí em outro vídeo. Antes de mais nada, já deixa o teu comentário aqui, se tu já viu alguma entrada de luz pegar fogo, se aconteceu na tua residência, e se por acaso aconteceu e tu quiser nos enviar o vídeo para a gente analisar, pode mandar ali dentro da nossa biografia do nosso canal, você vai ter os nossos contatos, você pode estar mandando para que a gente vá analisar e fazer um react aqui no YouTube também. Causa número 4, material inadequado. O que é o material inadequado, Wagner? Produtos de terceira linha, não é nem de segunda linha. Os de primeira e segunda linha até funcionam. O de terceira linha é aquele que não tem registro do Inmetro, que não tem um laudo, que não tem nada que comprove que ele funcione. Esses são os materiais de terceira linha. Por que a gente não pode jamais brincar na área da elétrica? Porque aquilo ali que aconteceu na entrada de energia podia ter acontecido dentro da residência. Vocês já viram algum caso de casas pegarem fogo do nada? Pois é, não é do nada, né? Alguma coisa aconteceu, pode ter sido uma falha em algum conector, pode ter acontecido uma sobrecarga dentro de um circuito da parte interna. Então, isso pode vir a acontecer também dentro das residências. A entrada de energia tem que proteger essa parte interna. Por isso que se a gente utilizar os materiais inadequados, fios desbitolados, isso é o que mais a gente vê no mercado, tá, gente? Então vocês têm que cuidar aqueles que ofertam um serviço muito mais barato do que o normal. Isso não condiz com a qualidade que você precisa ter na sua entrada de energia. Vocês estão vendo que a entrada de energia não é brincadeira e vocês precisam tomar muitos cuidados para que não aconteça nada de errado dentro da residência de vocês. Então a entrada de energia ela serve para quê? Para entregar essa energia que a distribuidora manda e para proteger a casa, a residência de vocês. Materiais de segunda ou terceira linha, gente, não apliquem dentro da elétrica. Não apliquem. Cuidem os cabos que vocês vão utilizar, cuidem os disjuntores, o circuito de DPS, né? Os equipamentos que vocês vão estar utilizando, tanto dentro da entrada de luz, quanto também nos quadros de medição internos, né? Dentro da residência. Então é muito importante vocês se atentarem a esses detalhes
cuidados que vocês precisam ter, porque elétrica realmente não é brincadeira. Agora, nesse contexto geral desse vídeo em específico que a gente está analisando, eu tenho que fazer algumas ressalvas, tá? O que eu olhei? E a gente vai dar mais uma olhadinha rapidinho, ó. Se vocês pararem para analisar, vocês vão ver que a área já estava isolada enquanto pegava fogo. Quando eu trabalhei na concessionária, porque eu já trabalhei na concessionária, a gente tinha como primeira coisa a fazer nessas situações de urgência, de emergência, é cortar a energia. Cortar. Porque o que está fazendo com que aquele fogo continue se propagando? É a energia que continua ali naquele lugar. Então o curto-circuito ele ainda está ali, tá pegando fogo, o negócio tá energizado, então a primeira coisa é cortar a energia. A gente viu ali que a área já estava isolada, né? Temos um eletricista da concessionária, da distribuidora, que está subindo a vara de manobra e provavelmente ele está querendo cortar o ramal. Por que ele está querendo cortar aquele ramal de ligação? Por que ele não foi direto no transformador abrir as chaves do transformador, que é o procedimento correto, né? Porque se ele for cortar, e provavelmente foi o que ele fez, o cabo de ligação, né, o ramal de ligação, provavelmente ele correu o risco ali ainda de gerar um pequeno arco voltaico. Isso na concessionária a gente sempre recebeu a informação de que o ideal seria abrir as chaves no transformador ali daquela rua. Esse seria o melhor cenário para terminar logo, né, cortar logo com essa energia. Então eu vejo que eles já estavam trabalhando, ele tentou atuar rapidamente ali ao lado, também para não deixar os moradores sem energia e eles cuidarem dessa parte em isolado, certo? Para que talvez algum supervisor ou coordenador não ficasse ciente, sabendo deste problema. Então eu vejo que eles já estavam trabalhando ali, ou talvez fossem fazer uma ordem de serviço de troca de medidores, que isso é muito comum quando temos algum medidor avariado, a gente precisa retirar, colocar um medidor novo para o cliente. Então talvez eles já estavam ali para fazer algum serviço, ou estavam analisando, né, por conta de um chamado de emergência. Talvez o cliente que estava ali com a entrada de energia dele pegando fogo, talvez ligasse, ó, tô achando estranho minha entrada de luz, tá tudo piscando aqui dentro da minha casa. E a concessionária foi lá, eles organizaram, o que é certo, né? O certo é tu colocar essas barreiras, essa sinalização para te isolar uma área, deixar essa área segura. Só que quando tu já chega na urgência, tu não precisa fazer isso, tu tem que ir logo cortar a energia. Só que como eles já estavam ali, eles isolaram e nessa parte estava certo, né? Eles isolaram a área para poder trabalhar. Então eu vejo que eles já estavam trabalhando de alguma forma, realizando algum tipo de serviço ali. Talvez o medidor realmente tivesse avariado e aí tivesse dado um problema enquanto eles estavam ali fazendo alguns testes. Pode ter acontecido o que aconteceu, de ter pegado fogo na entrada de energia dele. Wagner, agora quem é que paga essa conta aí? Quem é que vai refazer toda a entrada de energia dele? Provavelmente o cliente, né, teve que entrar com esse processo para fazer toda a entrada de luz. Então o cliente teve que arcar com esse custo, mas se o cliente consegue comprovar que o problema não foi dele, a concessionária precisa abraçar esse custo e ressarcir o cliente daqueles danos. Mas nessa parte eu já não sei o que aconteceu ali. Eu só enxerguei alguns detalhes e que talvez fazem mais sentido. Então acredito que ali já estavam trabalhando e provavelmente aconteceu um problema em meio ao serviço. Então a minha opinião, que é a número 1, seja de que eles trocaram algum medidor ali dentro, né, realizando um serviço de testes. Pode ter acontecido alguma coisa. Talvez um fio escapou enquanto ele estava colocando no medidor e aí encostou numa outra fase ou no neutro e aí começou aquele negócio de pegar fogo, de faísca e tudo, e aí ele já saiu para trás e foi direto para a vara de manobra para tentar cortar. Enfim, não temos como saber exatamente o que aconteceu nesse caso, mas eu trouxe aqui algumas causas que podem ter levado a esse resultado, certo? E infelizmente isso não é muito incomum. Eu vi com os meus próprios olhos já, enquanto estava numa rua realizando um serviço, uma outra residência começou a pegar fogo na entrada de energia elétrica. E ali naquele caso aconteceu uma sobrecarga que não atuou o disjuntor, certo? Era uma demanda de carga que era uma creche que estava fazendo ali naquele momento e o disjuntor acabou não atuando e a medição foi para o espaço, né? O medidor começou a pegar fogo e aí já foi toda a entrada de energia daquela escola também. Mas eu quero que vocês se atentem, certo? Se atentem nesses detalhes que eu passei para vocês.
A empresa que for fazer a entrada de energia, ela precisa ser especializada para que esses tipos de riscos não ocorram. E se ocorrerem, vocês terem o respaldo e as garantias que só uma empresa especialista em entrada de energia pode te dar. Por isso que a gente mostra o nosso trabalho na rede social, porque a gente realmente entrega muita qualidade aos nossos clientes, colocamos uma responsabilidade em cima de tudo e também damos a garantia. Por isso que a nossa cara é exposta a todos os nossos clientes que nós atendemos. Deixei aqui na descrição, desse vídeo, como você pode fazer para nos contatar caso você precise reformar sua entrada de energia ou instalar uma nova para sua obra ou para sua residência. Então fique à vontade caso você precise dos nossos serviços. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like, o teu joinha, né? Colocar aqui, clicar no sininho para você receber todas as informações toda vez que vier vídeo novo e também compartilhar com os seus amigos, com os seus vizinhos, porque essa informação, gente, ela é muito útil e pode salvar vidas.